Bom dia, meu nome é Vanessa Pachalski. Junto com a Bruna Barreto e o Paulo Henrique, a gente vai apresentar sobre o interferômetro de Michelson-Morley. Tá, por volta de 1860, Maxwell ele descobriu que as leis empíricas da eletricidade e do magnetismo eles poderiam ser resumidas em 4 equações matemáticas. Uma consequência dessa descoberta é que eles falaram que a luz eletromagnética ela teria uma velocidade determinada, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E com a concordância da velocidade a concordância da onda eletromagnética e da luz, eles associaram que a luz poderia ser uma outra onda eletromagnética cuja velocidade foi determinada como 3 vezes 10 à oitava, igualmente as ondas. Bom, e por analogia às ondas já conhecidas anteriormente, eles associaram que também precisava de um meio para ela se propagar. Esse meio ele era o éter. O éter ele é uma substância hipotética que até o século XX os cientistas aceitavam porque era o que comprovava a não existência do vácuo. E até é legal saber que 2000 anos antes desse contexto, Aristóteles ele tinha citado os 5 elementos que ele achava que continha no planeta, e o 5º elemento era o éter, e simplesmente ele não era palpável. Ok, então nesse contexto onde os cientistas eles achavam que precisava de um meio para se propagar, e levando em consideração, Maxwell ele foi o primeiro a perceber que seria possível medir a razão de V ao quadrado por C ao quadrado em um processo indireto, usando a interferência de ondas luminosas como um relógio preciso. Basicamente, o objetivo do interferômetro é você medir a velocidade da Terra, você medir a velocidade da Terra, da luz, em relação ao interferômetro que seria relacionado à Terra. E eles queriam demonstrar que a Terra estava em movimento em relação ao éter, representando que esse existia. Em 1881 foi a primeira vez que Michelson ele experimentou, e foi na Alemanha. Anos depois, em 1887, ele fez de novo esse experimento com Morley, nos Estados Unidos, com equipamentos mais sofisticados. Então a gente achou interessante trazer alguns conceitos físicos para esclarecer como é que funciona o nosso experimento. Primeiro a gente estabeleceu o que é uma luz coerente. A luz coerente é uma luz que contém ondas que são de mesma frequência e sentido, direção. E essas ondas elas têm uma frente de onda constante entre si. No nosso experimento a gente usou uma onda constante, uma luz coerente, que na teoria ela não deveria ter interferência no interferômetro, porque se com os espelhos fixos, o caminho que essa onda percorre é o mesmo e não deveria ter interferência no anteparo. Foi esse o princípio que eles utilizaram, só que na época eles imaginaram que o éter existia, então o éter, tinha um fenômeno chamado vento de éter que eles acreditavam, que geraria uma interferência na luz, mesmo sendo coerente, que seria o equivalente ao que a gente vai fazer no nosso experimento, que é, ao movimentar esse espelho aqui um pouco, ela vai dar uma interferência que a gente vai poder conseguir medir. É importante dizer também que o espelho semi-transparente ele vai dividir aqui um feixe de luz, aqui tem a fonte de luz do laser, ou das lâmpadas que a gente vai usar também. E esse espelho aqui vai dividir um único feixe de luz em 2, mandando metade para cá e metade para cá. Depois ele volta e os dois feixes de luz encontram no medidor, que vai ser explicado depois melhor num GIF que a gente tem ali. Com o movimento que a gente usa ali no espelho, ou com a existência do éter fosse verídica, a gente teria a diferença de fase na onda, o que pode gerar uma interferência construtiva ou destrutiva. E em alguns casos, como o do dobleto de sódio que a gente utilizou também no nosso experimento, que ele gera 2 frequências de onda diferentes, quando a gente
mexia o espelho, a gente tinha ambas as interferências. Né? Parcialmente, momentaneamente, acontecia uma interferência construtiva, depois se tornava destrutiva e ficava alternando. Aí a gente tem um gifzinho explicando exatamente como é que funciona o esquema do espelho transparente. Divide o feixe em dois, voltam e se encontram no anteparo. Pode passar. Tá, então esses foram os materiais que a gente usou. Então, a gente fez 3 experimentos. Foi com laser, com a lâmpada e com o dublete de sódio. Aqui são as fotos que a gente tirou. Então, o primeiro experimento a gente usou na máquina, então a gente não precisou colocar nada assim na mão. Então, isso daqui era o sensor e captava e aparecia as coisas aqui, o número. Esses são os lasers, e esse é o laser de hélio e neônio. E esse é o interferômetro. E essa é a sala que a gente ficou. Esse aqui é um vídeo da gente fazendo experimento. Legal. Então, teve cada etapa. Primeiro a gente fez com o laser. Então, a gente só via o número que saía aqui. Então, a cada 100 números, a gente parava o micrômetro e anotava e depois fazia a conta. E aqui era o mercúrio, então a gente não podia usar o sensor. Então a gente tinha que contar cada onda até 600. Esses são os gráficos, esse é o primeiro. Então o sensor via basicamente isso e ele contava cada negócio preto. E essa é a equação. Uma coisa dessa equação é que se você passar o ΔD para o outro lado dividindo, você tem o coeficiente angular do gráfico. Então, o ΔM é o que aparecia no aparelho, o ΔD é o quanto a gente movia, esse daqui é o comprimento de onda que a gente tinha dado, e a gente usou essa experiência para achar o K, que é uma constante. Aqui, que foi a lâmpada de mercúrio, que a gente teve que contar na televisão, a gente só achou o comprimento de onda. O dublete de sódio foi mais diferente, porque a gente não contou nenhuma franja, só que a gente tinha que calcular quando ele era construtivo e quando ele era destrutivo. Então a gente via a distância que ele fazia, e isso foi bem complicado, porque a gente via com o nosso olho. Então a gente tinha que saber quando ele desaparecia, e era muito difícil, porque ele ia enfraquecendo, sabe? Alguns viam, outros não. Então, a gente tem algumas consequências históricas interessantes do experimento de Marcus Morley, que ele enfraquece a teoria da existência do éter, mas ele não acaba com ela totalmente. Alguns físicos ainda continuaram tentando dar alguma explicação que continuasse admitindo a existência de um éter. Ele demonstra que a velocidade da luz não depende de um referencial. Isso quer dizer que eles tentavam calcular nesse experimento a interferência da luz baseando-se na velocidade que a luz se movimentava em relação a um referencial que seria o éter referencial absoluto da luz. E depois a gente vê na teoria da relatividade de Einstein, inclusive, que a luz não depende de um referencial. Esse experimento do interferômetro foi importante para Einstein, porque aí ele demonstra que a velocidade da luz ela não depende de um referencial, ela é absoluta, independente do movimento ou não do observador. E que, portanto, a relatividade clássica, a relatividade de Galileu, de que um objeto em velocidade depende do observador, a velocidade aparente dele, não se aplica em casos em que a velocidade é próxima da luz. Tá, então e atualmente, para que a gente pode tirar disso? A gente sabe que existem uma aplicação nas ondas gravitacionais, mas o que são elas? Elas são provocadas por fenômenos
violentos no cosmos, como por exemplo a fusão de um buraco negro. E a gente sabe que até pouco tempo ainda não tinha equipamentos tão sensíveis o quanto precisava para detecção dessas ondas gravitacionais. E utilizando um princípio parecido, eles conseguiram identificar, ser sensíveis a essas ondas, e o que trouxe várias contribuições, e acredito que por ser tão recente, acredito que 2015, ainda pode haver imensas descobertas e comprovações através do experimento que parece simples. Não entendi. Aí é um livro que a gente pegou de referência, além dos que já tinha a apostila que foi fornecida pra gente. E a gente gostaria de agradecer aí a todos os monitores e a todos os professores especiais, o professor Sebastião, o Diogo, o Renato, que ficaram mais tempo com a gente aqui. E a banda, que foi a nossa orientadora aí, importantíssima. Vocês perceberam no vídeo que ela participou bastante do experimento. E é isso. Obrigado.